E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula da oficina de Google Apps. Iniciaremos com a ferramenta Google Drive. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre Google Apps, armazenamento em nuvem e o próprio Google Drive, né? Passando ali para a introdução, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens, sobre os planos de uso, o Google One e os primeiros passos de utilização. E eu começo com a seguinte pergunta: o que é o Google Apps? Então, o Google Apps é um ecossistema de aplicativos do Google que é composto por ferramentas e produtos voltados a diversas áreas, né? Para o público em geral, para empresas e para os desenvolvedores. Então, é um ecossistema composto por diversos aplicativos, sendo alguns deles esses que eu estou mostrando agora, né? Muitos deles provavelmente são conhecidos por vocês, como por exemplo o Google Agenda, o Google Chrome, o Google Documentos, o próprio YouTube, né, que a gente utiliza muito hoje em dia. Então todos esses e muitos outros além fazem parte do Google Apps. E como é que a gente faz para acessar o Google Apps? Então existem duas formas, né, basicamente. Quais são elas? Então a primeira, você chegar no seu navegador, né, algum navegador do seu computador, na internet, digita simplesmente Google Apps, faz uma busca, acha tranquilo. E outra forma é você ir na página inicial do Google, você vai ver esse botão no canto superior direito, dando um clique, vai abrir essa janela aqui, e aqui são mostradas algumas ferramentas, né, do Google Apps. Para ter acesso a todas, você arrasta essa janela para baixo e terá uma opção de mostrar todos. Então você vai ter acesso a todas as ferramentas que compõem o Google Apps. Tranquilo? Além do Google Apps, é importante também saber um pouco sobre o armazenamento em nuvem. Então, o armazenamento em nuvem é uma tecnologia que permite guardar dados na internet através de servidores online. Então, essa tecnologia possibilita o armazenamento, a edição, o compartilhamento e a exclusão de diversos tipos de arquivos de forma muito fácil. Então, foi uma tecnologia que chegou para agregar bastante na nossa vida, né? Principalmente hoje em dia, em época de pandemia, que a gente tem que fazer o compartilhamento de arquivos, né, de forma online e tudo mais, então é bastante importante. Alguns benefícios do armazenamento em nuvem são os seguintes, né? Então é uma tecnologia que tem agregado a ela uma redução de custos e menos dispositivos, né, a serem utilizados, porque, por exemplo, se antes a gente tinha necessidade de utilizar, sei lá, pendrive, HD externo e outros dispositivos, hoje não mais, né? Porque existem várias ferramentas aí de armazenamento em nuvem, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e elas têm diversos planos, né, de uso, de acordo com a sua necessidade. Então você contrata um pacote que possui um armazenamento interessante para o seu uso, e com isso você não tem a necessidade de estar portando diversos dispositivos que antes eram necessários. Então, além disso, o armazenamento em nuvem possibilita também um dinamismo e mobilidade. Por quê? Porque é possível acessar a nossa nuvem, né, através de alguma ferramenta escolhida por nós, de diversos tipos de dispositivos. Celulares, tablets, notebooks, computadores. Então, uma infinidade de dispositivos pelos quais podemos ter acesso a essa nuvem. Então só basta a gente ter internet, ou nem sempre, né? Mesmo sem internet a gente consegue ter acesso, se a gente selecionar a opção de ter acesso offline. Porém, para atualizar, né, alguma edição ou alguma coisa do tipo, a gente precisa conectar a internet. Além disso, com o desenvolvimento da tecnologia, né, no geral hoje em dia, então nos foi proporcionado uma maior segurança de dados, né? Então hoje eu posso dizer que a gente pode ficar tranquilo com relação ao armazenamento e segurança dos nossos dados em rede, né? Aí na internet. E por fim, proporciona também trabalhos colaborativos, né? Então através do compartilhamento de arquivos, né? A edição simultânea de algum arquivo por várias pessoas. Então foi algo que veio para agregar bastante na nossa vida. Alguns serviços de armazenamento em nuvem que eu trouxe para vocês aqui, para vocês terem conhecimento, são esses quatro aí, né? O Dropbox, o Google Drive, o iCloud e o OneDrive.
O Dropbox, se eu não me engano, são 2 GB de armazenamento inicial, gratuito, né? O Google Drive 15 GB, o iCloud e o OneDrive, se eu não me engano, são 5 GB. Então, só algumas das ferramentas, mas existem algumas outras também no mercado. E por fim, né, e não menos importante, chegamos à parte em si do Google Drive. Então, o que é o Google Drive? Então, como eu falei, o Google Drive é uma ferramenta de armazenamento em nuvem, integrante do Google Apps, então faz parte do ecossistema do Google Apps, e ela permite uma colaboração em tempo real, né, por ser um armazenamento em nuvem, também proporciona um compartilhamento de arquivos, né, e tem uma grande facilidade de uso. É uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, como eu vou estar mostrando para vocês mais à frente, então é muito tranquila mesmo. Algumas vantagens são que, né, essa ferramenta reúne em um só lugar os outros produtos do fabricante, então por fazer parte de um ecossistema, ela está integrada a outras ferramentas, né, do Google, então isso deixa o trabalho muito dinâmico. Você pode acessar várias ferramentas de forma integrada e de forma muito fácil. Além disso, o Google Drive também é compatível com diversos tipos e formatos de arquivos e sistemas. Então, muitos arquivos que a gente utiliza hoje em dia, arquivos de texto, vídeo, áudio e outros mais, né? Então, ele é compatível com diversos tipos de arquivos e também com diversos tipos de sistemas, né? De computador e tudo mais. E como eu falei também, ele apresenta o maior armazenamento das ferramentas que eu mostrei. Então, o maior armazenamento inicial, que é de 15 GB. Então, dá para a gente armazenar bastante coisa aí. E uma desvantagem que eu pensei em sinalizar para vocês é que os arquivos criados através dos aplicativos Google Documentos, planilhas, formulários e apresentações não podem ser abertos diretamente no computador, com a ressalva, né, que eu sinalizei aí com asterisco, que eu vou mostrar mais à frente para vocês que é possível fazer uma forma de dar para utilizar, né, esses arquivos diretamente do computador. Vou mostrar para vocês. Os planos do Google Drive são os seguintes. Como eu falei, os 15 GB iniciais gratuitos, né? Também temos o pacote de 100 GB, 200 GB, 2 teras, 10, 20 e 30 teras, né? Esses aqui seriam mais para empresas, né? Que ninguém utilizaria assim 30 teras de bobeira. Então seria mais para empresas. E aqui algumas vantagens, né? Algumas vantagens desses planos, né? Todos, né? A partir desse de 100 GB, que é o próximo depois de 15, né? Eles incluem o Google One e também algumas outras vantagens, como acesso a especialistas. Dá para dividir também esse armazenamento entre mais de uma conta, né? Sei lá, no caso de família ou de amigos, dá para dividir, comprar o pacote, dividir entre as contas. E também tem alguns benefícios de assinantes. Tranquilo? O Google One, né, que está associado àqueles pacotes, tirando o gratuito, é um serviço de assinatura do Google que oferece armazenamento em nuvem expandido e funciona meio como se fosse um gerenciador do seu armazenamento, né? Sendo que esse armazenamento abrange o Google Drive, o Gmail e o Google Fotos. E algumas vantagens adicionais do Google One, que no caso está associado àqueles pacotes pagos, são algumas vantagens no Google Play, como por exemplo créditos, né, no Google Play Filmes, ou até mesmo no YouTube. São algumas das vantagens adicionais. E aqui eu trouxe para vocês a página inicial do Google One. Então, como vocês podem observar, aqui é informado o armazenamento do seu pacote, tranquilo? Aqui o quanto foi consumido do total, né? E aqui como está dividido esse consumo, né? Entre o Google Drive, Gmail e o Google Fotos. Então, vou mostrar aqui. Aqui temos a opção de configurações, suporte, aqui os benefícios, né? Tipo, não sei se a cada mês exatamente você ganha um benefício. Você pode ganhar os benefícios, pode consultar aqui esses benefícios e ir utilizando eles, né?
Então vamos aqui à parte dos primeiros passos do Google Drive. Então qual é o primeiro passo? Eu acho muito difícil, mas possa ser que ainda aconteça isso, de alguém não ter uma conta no Google, né? Caso não tenha, é muito tranquilo, você vai criar sua conta no Google, efetuar o login. Feito isso, vamos acessar a página do Drive via web. Como é que podemos fazer isso? De duas formas também. Você pode ir no navegador do seu computador, digitar Google Drive e pesquisar tranquilamente, ou ir na página inicial do Google, assim como acessar esse botão aqui, né, que é do Google Apps, e o Google Drive vai aparecer aqui tranquilamente. Então, veio aqui, clicou na ferramenta do Google Drive, vai ser redirecionado para a página. Então, fez o login e aqui temos a interface inicial. Na parte superior, temos a barra de pesquisa. Aqui temos a parte de suporte, configurações, forma de visualização, que pode ser em grade ou em lista, né, como os seus arquivos irão estar sendo mostrados. Aqui, nesse botão, a gente pode ter alguns detalhes dos arquivos e pastas, né, como, por exemplo, por quem eles foram criados, a data, qual foi a última alteração que eles sofreram, qual foi a data da última alteração que eles sofreram no caso, né, e outras informações. Aqui, nessas duas opções, né, você pode ter acesso aos seus arquivos, então é como se fosse a pasta geral, né, do Google Drive. Aqui, nessas duas opções, podemos criar e realizar upload de pastas e arquivos. Então, podemos criar pastas, arquivos das outras ferramentas, como do Google Documentos, planilhas do Google, né, também. E também podemos fazer o carregamento de arquivos e pastas do nosso computador também. Aqui temos a parte dos arquivos compartilhados conosco, né, através de links ou convites, como eu vou mostrar para vocês. Aqui os arquivos acessados recentemente, então os arquivos que você abriu ou editou recentemente. Aqui são os arquivos marcados para serem encontrados mais facilmente, né? Algum arquivo que você esteja trabalhando, algum arquivo importante que você necessite achar mais rapidamente, você pode estar marcando ele com estrela e buscando-os nessa pasta aí. Aqui os arquivos excluídos. E aqui o seu armazenamento, né? Nesse caso aí não foi consumido nada dos 15 GB, como está sendo mostrado. E por fim, temos aqui esse painel lateral com ferramentas complementares, né? Como se fosse uma extensão, né? Com algumas ferramentas auxiliares. Pronto, esse é basicamente o acesso via web, né? Então essa é a interface do Google Drive via web. Também existe a opção de você realizar o download do Google Drive para ele ficar sendo utilizado como uma pasta do seu computador. Então, como é que você pode fazer esse download? Você pode clicar nesse botão de configurações e em seguida nessa outra opção, use o Drive no computador. Após isso, você vai ser redirecionado à página do download, que é essa aqui. Chegando na página do download, você vai realizar um clique nesse botão de download, né? No caso, para indivíduos é nesse, para empresa, do lado direito. Após baixado, você vai ver nessa bandeja no canto, na extremidade inferior direita do seu computador, que vai aparecer esse ícone, que é o ícone do Google Drive. Clicando nesse ícone, você vai realizar algumas configurações, né, da sua conta. Então, clicando nesse botão, aqui dos 3 pontinhos, e em seguida preferências, vocês vão poder configurar algumas coisas aqui. Nesse caso aí, quais pastas do meu computador eu quero que sincronize, né, com o meu Drive, por exemplo. Aqui eu posso configurar o que eu quero que sincronize do meu Drive para o meu computador, no caso. E também eu posso selecionar a localização da pasta que eu quero deixar, né? A pasta do Google Drive que eu quero deixar no computador. Então eu posso especificar o caminho que eu quero ela. E por fim, algumas outras configurações aqui, como vocês podem ver. E é isso aí, chegou a hora da gente praticar. Então lembrando que esse slide vai estar na descrição do vídeo, né? Vamos colocar um link para vocês poderem realizar o download e poderem estar tirando algumas dúvidas, né, depois da aula e tudo mais.
E aqui algumas referências bibliográficas que foram utilizadas para a montagem desse material e da oficina, caso vocês queiram estar consultando. Então, fica aí para vocês, tranquilo?